canal do YouTube fiquem cheias de inveja de vocês, da inteligência de vocês, da capacidade de vocês entenderem boas aulas. Bem, agora vamos compartilhar a nossa tela e vamos abrir aqui a nossa apresentaçãozinha. Só uma apresentação de apoio, né? Nada demais, né? Não chega a ser uma gamificação da aprendizagem, mas já dá para, pelo menos, ajudar um pouco, né? Isso aqui nós já vimos, é a parte do... A pé nós já vimos, transição demográfica já foi, começa aqui, ó. Problemas da urbanização acelerada. Vejam só, em geral, os países subdesenvolvidos não têm uma grande população urbana. Uma parte importante dos países subdesenvolvidos, não tem uma população urbana numerosa. Por quê? São países com uma economia de base rural, agropecuária, e essa agropecuária, ela não é moderna, ela não é tecnificada. Então, ela utiliza ainda muita mão de obra. Por isso, boa parte da população mora no campo. Vejam só esses países aqui, ó. O Burundi, por exemplo. Esse país tem apenas 12% da sua população em áreas urbanas. E assim vai indo, né? Sri Lanka, Sudão do Sul, também isso aqui, você juntar tudo isso aqui não dá o PIB de Ribeirão Pires, né? Sabe? Isso aí é o substrato do pó do nada, né? Níger, bom, enfim. Mas tem outro grupo de países que conseguiu se industrializar dentro daquele jeito que nós falamos, modernizou a sua agricultura, concentrou terra, industrializou-se na cidade, ainda que de forma dependente, e transferiu população do campo para a cidade. É o famoso êxodo rural, saída de trabalhadores do campo para a cidade, saída de famílias inteiras, né? Migrantes, retirantes, tá? Só que, ao chegar na cidade, essas cidades não foram preparadas para receber essas pessoas. O resultado não podia ser outro, né? Tá aqui, ó. A macrocefalia urbana, sobre a qual nós já falamos, lembra? Não chame o seu amigo de cabeçudo, chame-o de macrocéfalo, né? Olá, macrocéfalo. Macro, grande, céfalo, cabeça, tá? Além disso, essas populações vêm do campo para a cidade mantendo o seu comportamento demográfico, quer dizer, tendo ainda muitos filhos. Eles demoram 1, 2 gerações para fazer aquela transição demográfica, resultando, então, em cidades enormes, tá? Com mais de 1 milhão de habitantes, são as megacidades, cidades com mais de 1 milhão de habitantes, e cidades completamente sem infraestrutura, sem água encanada para todo mundo, sem esgoto, sem iluminação, né? Sem equipamento de lazer, saúde, educação. É um trabalho muito grande. O poder público está sempre tentando ir atrás dessas necessidades. E é difícil, 10 milhões de habitantes, né? Eu falei 1 milhão, mais de 10 milhões de habitantes. É difícil você alcançar a necessidade dessas pessoas. As necessidades e o número de pessoas é sempre superior aos recursos de que o poder público dispõe para atender todo mundo, tá? E aí você vai tendo diversos problemas surgindo, né? Ó, pode perceber aqui, nós temos um grande volume, né, de megacidades nessa região aqui, incluindo Sudeste Asiático, China e Índia, né? Lagos, capital da Nigéria, Cairo, capital do Egito, né? Depois, Nova York e o seu entorno, Ciudad de México, que é a capital lá do México, e Los Angeles. Aqui, na nossa região, né, a megalópole Rio-São Paulo, tá? Com 40 milhões de habitantes, praticamente, se você juntar as duas regiões metropolitanas. E os nossos hermanos lá em Buenos Aires,
e na região metropolitana. Então, boa parte, se vocês perceberem, boa parte das megacidades está situada em países subdesenvolvidos, né? Em países subdesenvolvidos. E vai gerar uma série de problemas. Essa imagem é de uma cidade indiana chamada Mumbai, ó, antiga Bombaim, que mudou de nome para Mumbai, tá? Então está entre as 10 maiores cidades do mundo. Observem aqui, ó, bairros que aqui no Brasil seriam chamados de favelas ou comunidades, né? Ao lado de prédios modernos. Então, esse é um dos paradoxos da urbanização acelerada em países subdesenvolvidos. A convivência colada entre habitações extremamente precárias e habitações já modernas e planejadas. Tá? Bem, podemos observar aqui, ó, na Nigéria, aquela que a gente mostrou agora há pouco lá na África, ó, Makoko, a favela de Makoko, lá na Nigéria. E em torno dessa favela, observem, tem um lago, e as pessoas moram nesse lago e navegam nesse lago, que provavelmente recebe toda a descarga de esgoto dessas casas aqui, ó. Tá? E essas pessoas vivem em meio a essa sujeira, em meio a essa falta de planejamento, em meio a esse caos, né? Não há outro nome. Para diferenciar um pouquinho, favelas e cortiços, as duas ocupações irregulares, né? O IBGE chama de moradias subnormais, né? Porque elas não têm os espaços necessários para privacidade, conforto acústico, lazer, etc. Né? Os equipamentos dentro da casa separados, cozinha, quarto, sala, né? Essas coisas separadas, é tudo um espaço só. As favelas em áreas de encosta, áreas desprezadas, periféricas, desprezadas aí pela ocupação imobiliária, né? Pela especulação imobiliária, e os cortiços, áreas que ficam em zonas centrais das grandes cidades. Né? Então, por exemplo, um casarão, ele é, vamos dizer, invadido, e ali, aqueles quartos todos, cada quarto vira sala, cozinha, banheiro, vira tudo lá. E os equipamentos que, lavanderia, quintal, banheiro, né, são divididos por essas famílias, tá bom? Então, espaços irregulares e áreas de risco. Risco de desmoronamento, risco biológico, risco de enchente, enfim, um monte de risco, né? Um monte de tipos diferentes de risco aí. Sem contar o risco de ser desocupado, né? Aqui, vejam lá, população em favelas. Vamos começar olhando o Brasil, né? O Brasil está aqui, ó, de 20% a 35% da população brasileira morando em favelas. Índice igual da África do Sul, Namíbia, China, Índia, Indonésia, né, Peru, tá? De 35% a 50%, pertinho da gente, a Bolívia, abaixo, ó, Argentina, Colômbia, Guiana, tá? Mais de 65% da população morando em favelas, morando em comunidades. Boa parte, vocês podem notar, da África subsaariana, né? Se você pegar mais de 50% aqui, ó, do roxo para baixo, você tem praticamente toda essa faixa da África intertropical, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Tá? Então, praticamente toda essa zona aqui, ó, mais da metade da população mora em favelas, tá? Mora em residências subnormais, tá? Com todos os problemas que vêm daí, né? Todos os problemas que vêm daí. Evidentemente, você já começa a ter um problema sério, né? Que é a questão do menor, tá? O menor em situação de vulnerabilidade, tá? Eu trabalho lá na Prefeitura de São Paulo e, infelizmente, nós conhecemos vários casos de menores em situação de vulnerabilidade, que trabalham nos faróis, né? que vendem coisas, enfim, para poder ajudar a compor alguma renda.
sem contar casos ainda piores de crianças que sequer estão na escola, ou que, enfim, né, cujos pais já vivem na rua. E essas crianças também já são criadas na rua, né? São criadas morando embaixo de viaduto, embaixo de ponte, nas famosas moradias subnormais, que estão piorando ainda mais agora, né? Estão piorando por conta da crise econômica, do desemprego, etc. Isso é comum em todo o mundo subdesenvolvido, tá? Um outro problema, só que agora não diretamente ligado mais à questão da urbanização, é a fome. Embora os países subdesenvolvidos sejam grandes exportadores de alimentos, boa parte da sua população passa fome. Os dois tipos de fome. Tanto a fome qualitativa, em que eles não têm a quantidade necessária de calorias para se alimentar, quantitativa, quanto a qualitativa, que eles não têm todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento físico e mental. Tá? Isso vai provocar a morte por inanição. Aqui, ó, ele só colocou na apostila de vocês o baixo consumo de calorias. Então, essa fome é a chamada fome endêmica. A pessoa sabe que vai passar fome, né? Que ela não vai ter comida todo dia, que ela não vai conseguir se alimentar todos os dias. É a fome endêmica. Existe a fome epidêmica, por exemplo, acontece uma guerra civil, acontece uma seca muito grande, aí ocorre um ciclo de fome que pode ser, digamos assim, resolvido, amenizado mais para frente, né? Mas a fome endêmica já resulta de uma desorganização estrutural da economia da própria sociedade, das opções que aquela sociedade fez, de deixar as melhores terras para exportação e assim por diante, tá? Gerando então esses quadros aí, né, ó, ligados à subnutrição, ao baixo desenvolvimento, tá? Essa, a fome crônica, ele está colocando aquela fome qualitativa que eu falei agora há pouco, né? Ó, deficiente em proteínas e vai gerando o desenvolvimento inferior, né? Então, você imagina isso aqui como adulto, ó, ele não vai conseguir produzir, se ele chegar, né, à idade adulta, ele não vai conseguir produzir, ele não vai conseguir trabalhar. Como é que você vai falar para um menino desse? Olha, leia Luiz Vaz de Camões. Vamos falar sobre o subdesenvolvimento. Não tem como. Ele está com fome, ele quer comer. Né? Esse outro aqui, não vou nem falar, né? Isso aí é. Outro dia, há uns tempos atrás, foi publicada uma foto de uma criança assim, com um urubu do lado, esperando a criança morrer. Né? Então, é um quadro terrível, terrível. Tá? Então, tá aí. Ó. Por exemplo, aqui no Brasil, né, parece que nós estamos falando só da África, né, onde é mais grave, né? Mas aqui no Brasil, olha, tá aqui, ó, de 5 a 19, né, a 20% da população passando fome. Tá? Nós estamos nesse quadro aqui, junto com boa parte da América do Sul, ó, né? Paraguai, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, né? Melhor do que a gente, né? Abaixo de 2,5%, Argentina, Uruguai, pior do que a gente, a Bolívia, não é à toa que os bolivianos acabam vindo para o Brasil, né? Então, aqui a Bolívia, entre 20% e 35%. De novo, se você pegar um trópico aqui e o outro trópico aqui e olhar para a África, você vai ver que os índices lá são os mais pavorosos, né, do mundo. Acima de 35% da população passando fome. Acima de 35%. Esse país aqui é o Afeganistão, tá? Afeganistão. Então, acima de 35%. E os verdinhos aqui, né, os países desenvolvidos, Europa Ocidental, Austrália, Nova Zelândia, tá? Mas, como sempre, a África acaba sendo aí o continente mais sofrido. Tá? Vamos observar outra coisa também. Né? Houve um período em que, graças à melhoria das condições de vida, tá, o número de famintos foi diminuindo. Né? Só que, a partir de 2016,
piorou, né? Esse número acabou piorando, tá? Então, de 7 bilhões de seres humanos no mundo hoje, isso aqui é antes da pandemia, né? Agora, com a pandemia, provavelmente, vamos esperar os números, né? Provavelmente esse número já está na faixa de 1 bilhão de novo, né? De pessoas passando fome. 11% da população mundial, em 2016, não tinha o suficiente para comer, tá? Claro, em 1970 isso era muito pior, né? Então, a humanidade deu uma boa melhorada, mas tem que melhorar mais, né? E isso aqui, como eu disse, né? Foi antes da pandemia. Depois, na hora da aula, você desce para cá, né? Que aí eu não preciso tirar tudo daqui, desmontar tudo, entendeu? Obrigado. Então é isso, né? Com essa redução, que agora talvez volte a crescer aí, né? A gente volta a ter uma inflexão dessa curva. Bem, aqui nós temos aí, né, os desafios do século XXI, né? Olha que beleza, tudo muito bonito, muito colorido, né? Mas eu duvido que a gente chegue a isso, né? As metas para o século XXI. Acabar com a fome e miséria, dar educação básica de qualidade para todos, igualar homens e mulheres e valorizar as mulheres com os direitos femininos. Tem igualdade de direitos, mas tem também a questão dos direitos femininos, né? São direitos específicos da condição feminina e que precisam ser contemplados. Também reduzir mortalidade infantil, melhorar as condições de saúde das gestantes para que as crianças sofram menos também. AIDS, malária e outras doenças e que vão aumentar, né? Porque a gente está invadindo biomas aí que a gente não sabe o que tem lá, né? Um intercâmbio muito maior, alguns tipos de vírus que estão congelados nas calotas polares, com o aquecimento global, talvez eles sejam liberados para a circulação, tá? Melhorar a questão do ambiente, né? Todos trabalhando pela melhoria da sociedade, maior solidariedade dos seres humanos, tá? Eu duvido, né? Eu duvido. A questão, meus irmãos, não é a produção de alimentos. A produção já é superior às necessidades da população. A questão é a quem esse alimento se destina. Boa parte dele é para alimentação de bovinos, né, de suínos, né, alimentação animal. E o problema na distribuição. Então, nós já resolvemos o problema da produção. Já se produz mais alimentos do que o necessário, mas nós não conseguimos impedir que as pessoas passem fome. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, 210 milhões. Na África, 257 milhões de pessoas passam fome. Em compensação, nos Estados Unidos, os casos de obesidade e obesidade infantil só aumentam. Só aumentam. Tá? Tinha um cara chamado Joemir Betting que dizia que o mundo se divide em termos de fome em 2 tipos de pessoas. Aquelas que passam fome e aquelas que fazem regime, né? Aquelas que fazem regime e as que passam fome. Talvez as que fazem regime, né, devessem ter aí uma distribuição melhor, né, desses produtos, um barateamento, uma melhoria da renda das pessoas nos países mais pobres, para que esse quadro aqui não permanecesse, né? Para que esse quadro não permanecesse, para que esse quadro se alterasse. Tá? Ainda aí, né, por que acontece isso, né? A diferença entre aqueles que não têm o que comer e aqueles que fazem dieta. Então, aqueles que fazem dieta, tá? Uma dieta incorreta com muito fast food. McDonald's, Popeyes, Burger King, o que mais que a gente gosta? KFC, né? Essas
porcariada toda que a gente come. Em comida industrializada, comida, enfim, muito rica, né? Segundo, baixa renda dos imigrantes, que faz com que eles acabem não podendo seguir uma dieta balanceada, né? Uma dieta mais orgânica, tendo que ir para o industrializado, que é mais barato. Baixa renda dos aposentados, mesma coisa, né? O aposentado acaba tendo que ir no alimento mais barato, que é o alimento industrializado. Alcoolismo, que também vai gerar problemas aí, né? O cara que bebe muito, ele acaba não comendo, tá? E o desemprego, a falta de renda que faz com que as pessoas não se alimentem. Bem, por outro lado aqui, ó, secas, inundações e pragas em países pobres, tá? Então, desastres naturais. O preço elevado do alimento em relação à renda da pessoa, desperdício por conta de transporte, por conta de armazenamento, né? Conflitos que bagunçam a produção, um põe fogo na plantação do outro, eles colocam minas, né, explosivos no meio da plantação e problemas ligados à falta de amamentação. Você já tem uma mãe subnutrida, uma mãe que tem que sair para trabalhar, que não pode parar de trabalhar, por exemplo, ela não vai amamentar pelo tempo necessário o filho dela. Isso vai provocando, então, a subnutrição, né? Aí, ó, inchaço das pernas, dos pés. Isso aqui é o nome de uma doença, ó. Kwashiorkor, né? De criança que não foi amamentada pelo tempo correto, né? Pelo tempo mínimo necessário, tá? E aqui uma outra, né? Uma outra doença, o marasmo, né? Aparência de pele e osso. É uma pessoa que também está aí sem as condições necessárias para o seu desenvolvimento. É a subnutrição aguda, tá bom? Bem, primeiro, mito, que a apostila traz aí, ó. Não tem espaço para todo mundo. Tem sim. Tem espaço sim. Tem muita gente para alimentar. Não é verdade. O problema está na distribuição. Na distribuição. Olha a placa aqui, ó. Tá vendo? Essa placa é cuidado. Não ande de skate sem rodinha. E aí depois, problemas ligados também a outros indicadores sociais, né? Então nós já vimos problemas ligados à urbanização acelerada, problemas ligados à fome e agora os problemas ligados à educação. Gente, na era da informação, na era do conhecimento, na era da instantaneidade, em que estar educado, informado é fundamental, né? Estar tecnificado, é fundamental entender como as coisas acontecem, entender como as coisas funcionam. Você ainda ter quase 1 bilhão de analfabetos, 10% da humanidade analfabeta, é uma desgraça, é uma tragédia. Isso aqui é atraso, é 1 bilhão de pessoas a menos para pensar, para gerar conhecimento, para gerar soluções para os nossos problemas. Aí você vai falar, professor, mas e essa escola aqui? Essa escola aqui que eu estou mostrando para vocês na tela é uma desgraça também. Olha o coitado do professor. Eita, nós, hein? Olha os alunos. Olha o tamanho da cadeirinha do aluno. Esse coitado aqui atrás, olha o grandão. Não consegue nem nada. Tá? As paredes. Isso aqui é uma tenda. Tá? Então, mesmo fora desses 750 milhões de analfabetos, as condições educacionais precisam melhorar demais. Demais. Vocês estão vendo isso agora. Vocês estão vendo quantas pessoas que não conseguem acompanhar aula nenhuma. Vocês estão tendo aula. Ó. Nesse instante, nós estamos tendo uma aula. Nós estamos falando sobre os assuntos, colocando vocês aí para pensar. Vocês têm material, vocês isso, vocês aquilo, graças a Deus. Mas quantas pessoas vocês conhecem, enfim, que não têm essas condições? Que não tem celular, que não tem chip, que não tem crédito, que não tem Wi-Fi, isso, aquilo, outro. Elas estão ficando marginalizadas. Vai piorar a situação. Vai piorar. Tá?
Ó, nós estamos finalmente aqui acima do 90% alfabetizado, que também não quer dizer muita coisa, viu? Né? Porque aí você tem que ver também a qualidade dessa alfabetização, né? Então, toda a América, aqui ela se deu bem, né? De novo, o atraso aqui na África, né? Nesse caso, na África saariana e no chifre da África e tal, e alguns países aqui do Oriente Médio também fortemente atrasados, né? Então, Paquistão, Afeganistão, né? Aqui a Etiópia, Somália, Eritreia, tá? Ainda atrasado. Mas também você começa a alfabetizar, só que tem um problema, você alfabetiza os caras para um mundo que já não é mais. Você tem que alfabetizar para a tecnologia, para um mundo diferente que está surgindo, né? Bom, então vamos lá. No Brasil, hein? Vamos ver? 8,5% da população que vive lá na região norte é analfabeta, tá? No Nordeste, 15% praticamente. Aqui 10, aqui 15, né? 15%. Isso aqui é sinal de atraso, tá? Sudeste e Sul com as maiores taxas de alfabetização, né? E o Centro-Oeste aí entre as duas. Mais homens analfabetos do que mulheres, ok? Maior parte dos analfabetos são os afro-brasileiros. Isso aqui é uma dívida social histórica que o país tem que resolver, ainda, né? Ainda tem essa dívida com os afro-brasileiros para resolver. E quanto à idade, quanto menor a idade, menor a taxa de analfabetismo, por conta dos programas, né, de alfabetização, EJA, nenhuma criança fora da escola, etc. Então, com 60 anos ou mais, aqui os 20%, né? As pessoas que não tiveram oportunidade de estudar e já são idosos aí. Ok? Então tá aí, ó, a declaração do milênio novamente, que a gente estava vendo agora há pouco, né? A ideia era que até 2015, isso foi no ano 2000, né? 2015, essas metas básicas fossem atingidas. Sabe quantas foram atingidas? Nenhuma. Nenhuma delas foi atingida. Tem gente passando fome, tem analfabeto, tem desigualdade, a mortalidade infantil ainda é bastante elevada, a mulher não melhorou a sua situação em termos gestacionais, a malária, AIDS ainda matam demais, e agora tem o Covid, nunca se desmatou tanto, queimou tanto, e nós estamos individualistas como nunca, né? Esses caras abraçadinhos aqui, isso aqui, nem LGBT mais fica assim, porque pode pegar Covid, tá? Então, esses objetivos do desenvolvimento sustentável, infelizmente, não se confirmaram. Não se confirmaram, tá? E agora, vamos lá, né? 2030. Não chegamos até 2015? Não. Então, vamos tentar chegar aqui os do desenvolvimento sustentável para 2030, né? Igualdade de gênero, acabar com a pobreza, acabar com a fome, né? Em 2030, vocês lembrem disso aqui e se perguntem se, daqui 9 anos, né? Se esses objetivos foram atingidos ou não. Eu duvido. Com isso, nós encerramos a unidade 1, né? Com isso, nós conseguimos... Oi, Cairo, tudo bem? Nós conseguimos encerrar a unidade 1. Eu vou deixar uma lição para vocês, que é a seguinte. A lição é a seguinte. Vocês, por gentileza, vão fazer os exercícios todos que estão faltando dessa unidade. Então, e vão mandar para mim. Atividade 2 já deveriam ter mandado, nem todos mandaram. Também, tudo que tem o número 3, atividade 3, em casa 3, rumo ao ensino médio 3. E atividade 4, rumo ao ensino médio 4, e aquele lá, em casa 4. Tá? Então, terminar os exercícios da unidade e mandar para mim. E aí, na quarta-feira que vem, a gente se reúne de novo, provavelmente online, mas vamos aguardar aí o comunicado oficial da direção, tá bom? Tudo bem? Terminar os exercícios e mandar para mim. Beleza?
A aula pode enviar, né? Ok. Assim que for fazendo, pode ir enviando. 964-71-2214, 96060, esqueci, 8159. Tchau, gente. Bom final de semana. Estou sempre à Tchau. Pra disposição você também. para tirar dúvidas. A gente Sempre, também. sempre